Edu Panzi, o Pessolano falou algumas vezes de respeito ao Cruzeiro, falou da arbitragem, enfim. De um modo geral, está de acordo com a análise do técnico Celeste, Edu? Cirilo, assim, mais ou menos. Eu acho que o respeito do Cruzeiro ao Cruzeiro ficou muito claro hoje, né? Pela comemoração do torcedor do Vasco, do time do Vasco, pelo segundo tempo, que o Vasco vencia por 1-0 e o Cruzeiro foi superior, o Cruzeiro se manteve no campo de ataque quase que toda a segunda etapa. Mas aí essa parte é mais do Márcio Rezende de Freitas, né, da arbitragem. E falou-se, o próprio Márcio, durante a segunda etapa, de um jogo mais picado que o primeiro, e foi. O Márcio disse que o Daronco foi econômico nos acréscimos na segunda etapa, e eu acho que foi também. Mas o Márcio chamou atenção também para o lance do Giovani Jesus, né, aos 22 minutos do segundo tempo. Que ele, segundo o Márcio, era para vermelho e o VAR não chamou o Daronco, ficou no amarelo, e o Cruzeiro poderia ter jogado mais da metade da segunda etapa com um jogador a menos. E o Pesolano não chamou atenção para isso na sua coletiva. Mas quando ele falou do jogo, da bola rolando, da parte técnica, tática, concordo. Foi um jogo bom, um jogo acima da média, como eu disse agora há pouco, para a Série B. A gente vê muitos jogos ruins, né, tecnicamente, não dá para exigir tanto de um campeonato como a Série B, mas hoje esse Vasco e Cruzeiro foi um jogo muito legal, em que o Vasco aproveitou melhor a chance que teve. O Cruzeiro até teve algumas chances, mas não soube aproveitar, não esteve numa tarde de eficácia nas finalizações, né? O Cruzeiro já foi mais eficaz, já criou menos e fez gols, e hoje criou até um bom número para um jogo da dificuldade como esse contra o Vasco, que acabou não fazendo o seu gol de empate, e perdeu o jogo num lance de erro individual do Zé Ivaldo, já chamamos a atenção para isso, e que gerou, além da perda da posse da bola, né, gerou buracos no sistema defensivo. Quando você perde uma peça e você desmonta o seu sistema defensivo, um tem que cobrir o posicionamento do outro. E na hora do Bidu fazer a cobertura exatamente do setor que o Zé Ivaldo deixou descoberto, ele não viu o Getúlio se aproximando por trás e ele antecipou e acabou fazendo o gol do Vasco da Gama. Mas é o que eu falei agora há pouco, Cirilo. É uma derrota que ainda assim dá para tirar muita coisa positiva. A qualidade do time do Cruzeiro, do próprio Vasco nessa Série B, tem 3 times que jogam acima da média. O Cruzeiro, a própria pontuação e a diferença na liderança, principalmente para o 5º colocado, ela demonstra isso e fala por si só. O Cruzeiro está num nível bem acima dos demais na competição. E Bahia e Vasco, que são equipes que vão demonstrando também um nível acima, tanto que venceram esse Cruzeiro, né? Tanto o Bahia lá na primeira rodada, quando o Cruzeiro ainda tinha um sistema de jogo diferente, como agora. O Vasco que venceu o Cruzeiro hoje à tarde. Então esses 2 times acabaram passando pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro segue fazendo uma campanha irretocável até aqui. E, gente, num campeonato de 38 rodadas, na 12ª, se você conhecer a sua segunda derrota, não tem muito o que lamentar. Tem que tirar lições, corrigir alguns erros que aconteceram, para que eles não se repitam, como o do Zé Ivaldo, por exemplo, e bola para frente. Enxergar a próxima rodada, o próximo jogo. O torcedor já viu isso, já comprou a ideia, já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, como informou o Emerson Pansieri. E é um jogo diante de um adversário muito inferior a esses 2 que venceram o Cruzeiro, Bahia e Vasco da Gama. Cai naquilo que eu disse, o Cruzeiro vai pegar na próxima rodada um adversário infinitamente inferior tecnicamente, que faz um campeonato até aqui muito abaixo do que o Cruzeiro faz. 18h30, 6h30 da noite, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Então não há muito o que lamentar, a não ser não somar pontos no Rio de Janeiro, porque o jogo foi muito igual. Um primeiro tempo de muito equilíbrio e um segundo tempo que dá para dizer, o Cruzeiro foi superior até pelo respeito que o Vasco demonstrou, e eu acho que foi muito bem feito por parte do Vasco da Gama, né? Porque você está vencendo por 1-0, a melhor equipe do campeonato, que é o líder da competição. Você não precisa se expor tanto, vai tentar sair na boa. Foi o que o Vasco fez um jogo muito correto defensivamente. Apesar do controle do Cruzeiro, o Vasco deu poucas oportunidades claras. O Cruzeiro teve mais volume, mas o Vasco acabou vencendo a partida, apesar do segundo tempo do Cruzeiro ter sido superior. Faz parte, Cirilo. Perder jogos no campeonato por pontos corridos de 38 rodadas acontece. E
Quando acontece dessa maneira, num jogo muito bom, de um desempenho que foi bem semelhante ao do seu adversário, e no segundo tempo até melhor, do time que te venceu, cara, tá absolutamente dentro do esperado, tá na média, e o Cruzeiro já tem, no meio da semana, a chance de se reabilitar em termos de pontuação e fazer mais um grande jogo como mandante, tem 100% de aproveitamento, não sofreu gols, e a Ponte Preta, lamento muito para a turma da Macaca, lá de Campinas, vai ter que pagar o pato.